Olá, bom dia, paz do Senhor, que Deus te abençoe, sejam bem-vindos, que a paz de Deus esteja convosco, amém? Maria Souza, bom dia, que Deus te abençoe, querida, que seu domingo de Páscoa seja abençoada, amada. Tudo bem você que está aí na rolagem, que Deus abençoe a todos. Vamos chegando, estamos dando início a mais um momento de reflexão. Amém? Você acordou, você passou a noite em claro. Seja bem-vindo. Deus está convosco. Um dia especial para o cristianismo, para os cristãos em si. Um dia especial porque na data de hoje nós comemoramos a morte e ressurreição de Cristo. Nós devemos lembrar o sacrifício que Jesus fez por todos nós, o que está envolvido nesse sacrifício, o que você precisamos fazer para que demonstramos que realmente estamos dando valor a todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Amém? Vamos iniciar com uma oração, né? Pedir o Espírito Santo de Deus para que nos dê entendimento da sua palavra para a gente poder conversar à base das Escrituras. Amém? Grandioso Pai Celestial, chegamos humildemente, Pai, diante do seu santo trono em oração. Primeiramente, para agradecer, Pai, por mais este dia de vida, mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa live, Pai, para falar da sua palavra Bíblia, que pedimos uma porção do seu Espírito Santo, Pai, para que venhamos ter sabedoria, discernimento, possamos entender a mensagem da tua palavra, possamos ter o entendimento para que possamos colocar em nossas vidas, que devemos aplicá-las, seja onde quer que estivermos. Pai Celestial, agradecemos, Pai, pelo sacrifício, Pai, do seu amado Filho Jesus Cristo, por nos dar uma oportunidade para ser resgatado, Pai. Por causa do pecado, fomos condenados à morte, pois o salário pago pelo pecado, de acordo com Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário pago pelo pecado é a morte. E com a morte e ressurreição do seu amado Filho Deus, nós temos a oportunidade de ser ressuscitado, de ser salvo, a partir do momento em que tivermos fé em Jesus Cristo. Amado Pai Celestial, que o Senhor possa estar visitando a casa de cada um que estiver nessa rolagem, Pai. Que o seu Espírito Santo possa estar em cada lar, que possa proteger a cada pessoa, e que o Espírito Santo possa visitar aquelas pessoas que estão enfermas, que o Espírito Santo possa visitar os idosos, jovens, mulheres grávidas, enfim, Pai, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre a terra para abençoar a todos aqueles que estão se esforçando para fazer a sua vontade. Pai, peço, Pai, que o Senhor me use como instrumento, Pai, que o Senhor possa me orientar, que o Senhor possa me dar sabedoria para que possa conduzir esse programa, para usar somente o que o Senhor quer que fale, Pai. Pai, pedimos perdão, Pai, pelos seus pecados, seja em palavras, seja em ações.
Tudo o que te pedimos, Pai, não é em nosso mérito, mas sempre é em nome e honra do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, minha irmã. Deus te abençoe grandemente também, minha irmã. Gratidão por você estar aqui. Então, irmão, hoje nós vamos falar um pouco. Ô, meu amigo, você tá sumido. Como é que você tá, meu amiguinho? Que Deus te abençoe. Então, nós vamos falar hoje sobre que bom, meu amigo, que Deus te abençoe. Nós vamos falar hoje sobre o significado da ceia do Senhor. O que significa? Sabemos que o pão não fermentado, ele é o corpo de Cristo. Sabemos que o vinho é o sangue que foi derramado durante a morte de Cristo. E também temos a consciência de que Jesus deu a ordem e disse: fazei isso em memória de mim. Agora, por que Jesus teve que morrer? Por quê? Já se fez essa pergunta? Por que Jesus teve que morrer? Porque aqui em Romanos, capítulo 6, 23, nos dá uma luz, nos dá uma justificativa pela qual Jesus teve que morrer. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ô, meu amiguinho, você tá esperto, hein? Que bom. Joelma Neves, que Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda, paz do Senhor. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a vida que Deus dá é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, o motivo de Jesus ter morrido era porque Adão, ele era perfeito. Quando Deus fez Adão e Eva, o objetivo de Deus era que Adão e Eva vivessem para todo sempre, para toda a eternidade. Assim como os anjos celestiais também, os anjos celestiais vivem eternamente. Após o pecado de Eva, consequentemente o pecado de Adão, eles perderam a garantia de vida eterna. Osvaldo, seja bem-vindo à paz do Senhor, que Deus te abençoe. Então eles perderam a vida eterna.
Jesus veio à Terra como ser humano, nasceu da mesma forma, a única diferença foi a concepção, né? Que o Espírito Santo fecundou Jesus no útero de Maria. Amém? Mas a sequência normal do ser humano, Jesus passou por todos os obstáculos. Maria deu à luz, Jesus cresceu como criança, como qualquer criança, teve uma vida humana, sentiu as dificuldades, as pressões do ser humano. Mas Jesus sempre mantinha um bom comportamento. Seguindo Jesus, aos 12 anos, ele começou a ler a palavra de Deus na sinagoga. Então, note-se que Jesus, desde pequeno, espiritualmente, ele estava evoluindo. E esse processo, ele é importante a gente entender, porque nós tivemos Adão como perfeito e pecou. E tivemos Jesus como perfeito, mas não pecou. Então, quando Jesus ele tomou a forma humana, ele se tornou um de nós. Sentiu todas as adversidades, as perseguições, foi tentado pelo inimigo no momento de fragilidade. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, o inimigo, assim como ele fez com Jesus, ele busca um momento de fragilidade. Foi quando Jesus estava no ermo, 40 dias, 40 noites, jejuando, ele achou que Jesus estava fraco. Então ele veio e tentou Jesus, mas não teve êxito. Ele tentou Eva. Mas Eva caiu na primeira tentativa. Eva caiu na primeira investida do inimigo. Na primeira investida, ele convenceu a Eva que aquele fruto ela deveria comer. E que se ela comesse, ela se tornaria igual Deus, sabendo o que é bom, o que é mal. E entenda que hoje na humanidade tem muitos grandes aí que querem viver independente de Deus. Mas Jesus se defendeu de Satanás e manteve a sua integridade. Então tivemos ali Adão e Eva, seres humanos perfeitos, pecaram. Jesus
O Filho de Deus viveu a vida humana, sentindo toda as diversidades que o cristão sente, foi perseguido, foi maltratado, injuriado. Ele passou por todo esse processo. E aí chegou na data de hoje, há mais quase 2000 anos atrás, né? Pelo nosso calendário, quase 2000 anos atrás. Então, a partir do dia de hoje, ficou estabelecido um novo pacto. Por que ficou estabelecido um novo pacto? Porque aquele povo, eles rejeitaram a Jesus. Não aceitaram a Jesus. Tanto é que quando foi julgado entre Barrabás e Jesus, as pessoas preferiram Barrabás. E Jesus passou por todos aqueles processos que vocês sabem muito bem. Temos filmes, já vimos até novela a respeito disso. Isso é um assunto muito falado, principalmente nessa época, né? Essa época da semana que é tudo santo, né? Essa época é segunda-feira santa, terça-feira santa, né? Mas como que você e eu podemos respeitar o sacrifício de Jesus? Eu vou ler o texto aqui. Esse texto ele vai falar alguns significados e o que devemos fazer. Vamos começar aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 em diante. Vamos 24 em diante, tá? 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 em diante. E depois de dar graças, partiu e disse: Isto representa o meu corpo, em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. E ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: Este cálice representa o novo pacto, com base no meu sangue. Persistam em fazer isso sempre que os beberem, em memória de mim. Note, Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Lembre-se, a Santa Ceia, além da divisão do pão e do vinho, né, que é o principal da cerimônia, ali, a partir daquele momento, Jesus estava estabelecendo um novo sacerdote, uma nova congregação, um novo pacto. Então, aquela congregação anterior a este ato de Jesus, antes da Santa Ceia, ela foi rejeitada por Cristo, toda a congregação. Então, a nova congregação, o novo pacto, veio a partir
da ceia do Senhor, aonde se formou a nova congregação a partir dos discípulos. Os discípulos que formaram a nova congregação, o novo pacto. Daí em diante surgiu o cristianismo. O cristianismo. Lá no exterior, em algumas regiões, não se falam cristianismo, se falam protestantes, né? Que eram as religiões que protestava a religião principal que foi rejeitada por Cristo. Mas aí, continuamos aqui, após estabelecer o novo pacto, Jesus continua: pois sempre que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estarão proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, quem comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado com respeito ao corpo e o sangue do Senhor. Vamos entender melhor isso daí, tá? Vamos entender o que Jesus quis dizer aqui. Se você comer o pão e beber o cálice indignamente, vamos compreender isso daí, tá? Primeiro, que o homem examine e aprove a si mesmo. E só então coma o pão e beba o cálice. Você tem que avaliar o seu comportamento, se você está sendo obediente à lei de Deus, se você está realmente vivendo à altura de um cristão. Se você não tem nada contra você, você está apto para participar do pão e do vinho. E se você comer o pão e do vinho tendo praticado um pecado, note só o que diz. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o julgamento contra si mesmo. Notou? Esse é no versículo 29, capítulo 11 de 1 Coríntios. Então, se você comer e beber e não tiver uma vida digna de cristão, você será julgado por isso. Porque você não pode, se você estiver em pecado, você não pode participar da Santa Ceia. É por isso que muitos entre vocês estão fracos e doentes, e um bom número está dormindo na morte. Mas se discerníssemos o que nós mesmos somos, não seríamos julgados. Se a gente fizer uma autoanálise, se a gente fizer uma reflexão dos nossos comportamentos, da nossa vida, se nós fazer isso pelo menos uma vez na semana, nós estaríamos notando que estamos fazendo algo que desagrada a Deus.
Se não estiver, graças a Deus, glória a Deus, parabéns. Você está vivendo dignamente. Agora, se você não está, se você cedeu em algum momento, por coisa pequena que seja, porque não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Não existe roubo com valor estipulado. O roubo é qualquer coisa que você tira de uma outra pessoa sem o consentimento dela. É roubo. Pode ser uma coisa pequena, mas você tirou sem pedir para a pessoa. E isso é um roubo. Isso é um pecado. Então nós temos que avaliar o nosso comportamento. Você que é cristão, você que presta serviço, né? Você faz orçamento, aí você faz cotação de preço, e aí acontece que um certo comércio, uma certa empresa, um certo gerente de empresa, algum órgão público, aí ele te faz uma proposta. Olha, eu aprovo o seu orçamento de prestação de serviço, porém, é o seguinte, eu te pago, vamos supor lá, R$ 5.000 pelo serviço que você vai prestar e te pago. Só que é o seguinte, você me faz uma nota de 15 mil. Eu te pago o imposto da nota. Você é cristão. Está correto você fazer isso? Você está dando valor ao sacrifício de Cristo, que morreu, derramou o seu sangue por você? Você vai aceitar essa proposta? Você vai receber 5 mil, mas vai tirar uma nota de 15 mil reais. E essas são algumas das tentações que o inimigo lança em sua vida. Essas são alguns dos desafios. Há quem diga assim: se eu não fizer, outro vai fazer. Se você fizer, a sua felicidade vai ser momentânea. Mas você vai sofrer as consequências de uma morte eterna. Se você fizer o que todo mundo faz, o mundo já está condenado pelos seus atos. Você vai estar junto com ele. Porque ser diferente do mundo é não fazer as coisas que o mundo faz. É não fazer tudo aquilo que o mundo faz. Jesus não fez tudo aquilo que os sacerdotes faziam naquela época. Sabe por quê? O sacerdócio só ficava dentro da igreja. Sacerdócio do tempo de Jesus, se você pegar o livro de Mateus, você vê os relatos.
Sacerdócio só pregavam dentro do templo. Jesus, ele ia de encontro às ovelhas. E se você notar, era poucas vezes que se relatava Jesus estava no templo. A maioria das vezes do ministério de Jesus, nos seus 33 anos de vida, o 95% do ministério de Jesus foi feito ao ar livre. Em algumas situações, ele estava na casa de fulano, ele estava numa casa de Beltrano, mas a maioria, você pode pegar o ministério de Jesus, era na cidade, era na montanha, na beira do rio. Esse era o ministério de Jesus. Já os sacerdotes, eles ficavam ali só dentro da casa, do templo. Todo o relato que fala sobre os sacerdotes era dentro do templo. Tanto é que se fala que quem pregava eram os profetas. Os profetas que faziam o ministério. E o sacerdócio ficava ali só esperando a ovelha ir lá. Pode pegar o relato da Bíblia. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. E você precisa estar lendo ela para compreender o propósito de Deus. Para compreender por que Jesus rejeitou aquela congregação. E não existe nome de congregação. Não existe o nome. Alguns relatos, chamam as congregações em Tessalônica, as congregações em Colossenses, as congregações em Corinto. Era dessa forma que era falada. Não existe uma placa de igreja em si falando que essa vai dar a salvação. O que vai dar a salvação é a fé e obediência às leis de Deus e aceitar o resgate de Jesus Cristo. Você vai dar valor ao sacrifício de Deus quando você começar a obedecer os mandamentos de Deus. Oswaldo Duzete, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Porque, meu irmão, não adianta você chegar na Semana Santa e se esforçar para não cometer erro aquela semana. Você está parabéns, você está de parabéns em se esforçar e não praticar nada de errado durante aquela semana. Mas isso tem que ser feito todos os dias. Nós temos 365 dias no ano. De uma Páscoa para outra, são 365 dias. De 365 dias, vamos calcular. São 7 dias. São segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 7 dias. 365 menos 7. Vai dar... tô ruim de conta. 350 e poucos dias. Então quer dizer assim, o teu sacrifício por Jesus é somente 7 dias. Os outros 350 dias você peca à vontade. Você vive
liberalmente. É assim que você está respeitando? É assim? Você tem 365 dias para demonstrar que você respeita o sacrifício de Cristo. Mas você vai realmente respeitar nos 7 dias antes. Aí vem sexta-feira santo, aí você não come carne. Qual é o sacrifício que você está fazendo? Você está dando valor? Aquele filho seu, você que é pai, aquele filho seu que só vem te ver uma vez por ano. Uma vez por ano. Ele passa um fim de semana para. Vem, passa lá uma semana, vamos supor, né? Bom, passa uma semana com você, depois vai embora, depois. Aí no próximo ano que ele vai vir de novo. Você vai sentir esse amor pelo seu filho? Você vai sentir que esse filho seu realmente te ama? Isso é para você analisar, né? Analisar a questão do sacrifício de Jesus. Será que você está respeitando? Será que você está dando valor a esse sacrifício? Precisamos refletir que Jesus, ele sofreu todo aquele, passou por tudo aquilo para que você pudesse ser salvo. Porque antes disso, você estava condenado. Primeira Coríntios 5:7. Vamos ver aqui. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Elimine o velho fermento, para que sejam massa nova, sem fermento, como de fato são, pois realmente Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. Amém? Jesus morreu por todos nós. Jesus foi sacrificado por todos nós. Então faça esse sacrifício valer a pena. Se esforce em fazer a vontade de Deus. Porque a lei de Deus, meu irmão e minha irmã, é uma lei para nós termos uma vida digna. Respeitando o próximo, respeitando a tua esposa, respeitando o teu filho, filho respeitando o pai, esposa respeitando o marido. Então, Jesus morreu por todos nós para nos dar a oportunidade de recuperar a vida eterna.
Mas se você não se esforça para ser obediente às leis de Deus, infelizmente você não vai alcançar a vida eterna. Infelizmente você não vai alcançar o reino de Deus. Porque o reino de Deus só vai Olha aqui uma lista de pessoas que cometem essas coisas que estão escritas aqui, elas não vão estar no reino de Deus, tá? Aqui em 1 Coríntios, o capítulo 6, o versículo 9. Note só o que diz ali. Será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que submetem a atos homossexuais, os homens que praticam os homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores, os extorsores não herdarão o reino de Deus. E, no entanto, isso é o que alguns de vocês foram. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram declarados justos no Senhor Jesus Cristo e com o Espírito do nosso Deus. Se você pratica qualquer uma dessas coisas citada aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 em diante, você ainda tem uma oportunidade. Ainda há tempo, mas esse tempo, cada dia que passa, ele está mais curto. Esse tempo está cada dia mais curto. Você, a partir de hoje, se esforce ainda mais para não praticar estas coisas que está transcrita aqui. Amém? Luiz, bom dia, seja bem-vindo, Luiz. Então, se esforce para não praticar o pecado. Se esforce. Busque a justiça de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Você mudar toda uma cultura dentro de você. Requer tempo, paciência. Mas, acima de tudo, Deus observa os seus esforços. Se você estiver lutando para não errar, para não praticar o pecado, você ainda pode receber a misericórdia de Deus. Mas aí vai depender de Deus. Agora, se você quer garantir a sua salvação, você tem que mudar completamente. Não praticar o pecado. É isso que você precisa. Então, meus irmãos, esse é o nosso momento de reflexão de hoje. Que esse dia ele possa nos
trazer a lembrança da morte e ressurreição de Cristo, mas que nos motive a mudar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, respeitando sempre as pessoas que estão em nossas voltas, principalmente esposas, maridos, filhos, os filhos respeitar os pais. Então nós precisamos ajustar a nossa vida de acordo com as normas de Deus. Não é fácil, mas você precisa de se esforçar. E também não há muito tempo não, meu irmão, minha irmã. Às vezes as pessoas falam, mas vai demorar. A gente não sabe, não temos ideia de que hora, que dia que vai ser. Pode ser daqui 1 hora, e aí, como que Deus vai te encontrar? Se Jesus viesse hoje, como que Deus iria encontrar você? Como que Jesus iria encontrar? Ia encontrar você num quarto de motel com um amante? Seja marido, seja esposa. Como que Jesus ia encontrar você se viesse hoje ou se viesse na segunda-feira? Será que você não pode refletir? Será que você dá realmente valor ao sacrifício de Cristo? Será que nós damos valor? Quantas vezes você foi na igreja este ano, o ano anterior a essa paixão de Cristo? Quantas vezes você leu a Bíblia? É dessa forma que você está dando valor ao sacrifício de Jesus? Aonde está a tua Bíblia? Você se lembra onde você deixou ela? Medite. Para o seu próprio bem. Você já tem um conhecimento da palavra de Deus? Parabéns. Por que você não abre uma live lá para falar da palavra de Deus? Mas eu não sei pregar. Você sabe louvar? Que bom. Abre uma live de louvor. Vai louvar a Deus. Pega um violãozinho, ou até mesmo usa lá aqui tem muitas coisas que a gente não pode falar aqui na plataforma, né? Do vermelhinho lá, né? Lá tem músicas, tem músicas com letras, né? Tipo karaokê. É só você colocar na frente do celular, né? Até mesmo na televisão, tem a televisão Smart. Coloca lá, escolhe o louvor e canta junto. Vai louvar. Antes de abrir essa live, tinha mais ou menos quase umas 70 pessoas online. Dessas 70 pessoas online, só tinha 4 lives de cristãos, né? Eu seria o quinto, agora eu não sei quanto que tem. Mas olha só a diferença. Então,
Quanto mais gente falando da palavra de Deus, mais gente vai ter oportunidade. Então por que você não abre uma live para falar da palavra de Deus? Né? Você é mais um, assim como eu, tiro o meu tempo para falar da palavra de Deus. O meu pensamento não é competir com os outros irmãos que estão pregando. Não. O meu projeto é falar da palavra de Deus. Quando eu estabeleci esse momento de reflexão, é um propósito que eu fiz eu e Deus. Eu vou falar da tua palavra, então faça um propósito entre você e Deus. Escolha um horário que você vai ter mais tranquilo. Você, mulher esposa, escolha um horário que as crianças estão calmas, ou as crianças estão para a escola, né? E fale. Aproveita aquele tempo ocioso que você fica. Você já terminou todas as coisas da casa, né? Toda a faxina. Abre uma live, vai louvar a Deus, vai pregar. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre a palavra de Deus, mais pessoas nós vamos alcançar. Nós temos, irmãos, que parar de estar disputando audiência um com o outro. Infelizmente, tem pessoas que ficam enciumadas porque o outro irmão tem mais audiência, o outro irmão tem mais pessoas. Irmão, cada um constrói o seu ministério. Você não deve comparar o seu ministério com ninguém. É você que tem que se aprimorar, você que tem que aumentar o seu conhecimento, melhorar a sua forma de pregar, ler, pesquisar. Se aquele irmão está tendo mais pessoas na live dele, é porque ele está se esforçando para isso. É porque ele lê a palavra de Deus com mais frequência, ele faz pesquisas, então a pregação dele é mais atrativa, as pessoas entram e continuam. Então, se você quer audiência, quer aumentar as pessoas na sua live, aprimore a sua pregação, o seu conhecimento, para que você possa realmente falar assuntos que a maioria quer ouvir. Mas existe também aquela outra questão, né? Porque você pega as lives, eu falo porque eu pesquiso as lives. Eu saio eu também aprendo também. Às vezes eu saio da minha live e vou para a live de outro irmão que está pregando, eu vou lá, fico escutando, fico ouvindo também. Que eu também preciso recarregar minhas baterias, também preciso aprender. E a gente que prega a palavra de Deus, a gente aprende um com o outro. Porque a interpretação às vezes vem de uma forma diferente para cada pessoa. A essência é o mesmo, mas a interpretação, ela dá cada um, ela dá um texto, ela cria uma forma de explicar, mas sem perder a essência, que ela se torna mais atrativa. Agora, o que faz isso acontecer? Isso é o estudo diligente, é a pessoa que se preocupa em falar de uma maneira em que as pessoas vão entender. Porque não adianta a gente vir pregar e vir falar palavras difíceis. Aquelas palavras de doutor, né? Difíceis, cheias de palavras desconhecidas no vocabulário da maioria, né? Então você tem que pregar como Jesus pregou.
Jesus era humilde. Quer ver uma expressão? Você quer ver uma expressão? Jesus viveu 33 anos na terra. Pregou durante esse período, curou, mas Jesus nunca falou em línguas. Jesus nunca falou em línguas, porque Jesus falava a língua que as pessoas entendiam. Se Jesus conversasse com o pescador, ele ia falar de uma forma que o pescador entendia. Se Jesus fosse falar com um médico, Lucas era médico. Ele falava como tal. Conforme as pessoas que ele ia pregar, ele falava da forma que as pessoas conheciam. Agora me falam, se Jesus fosse pregar em línguas, quem ia entender Jesus? Você escuta muita pregação em línguas, mas o que estão dizendo realmente? Temos que avaliar, meu irmão, como está sendo feito o seu ministério. Avalie. Devemos falar de um jeito simples. Então, quando você for pregar, pela internet, não use línguas estranhas. Não adianta você ficar falando em línguas. Fale a língua em que o povo entenda. Se você está ali falando, se você já orou, Deus já está te usando para falar uma língua que as pessoas entendam. Não adianta você querer falar em línguas. As pessoas não vão te entender. E o poder, o seu poder, e o poder que o Espírito Santo te dá, é a sabedoria. Essa é maior do que qualquer outro dom. Então precisamos refletir no nosso ministério. Você, meu irmão, faça uma live. Faça uma live falando de Deus. Fale de Jesus. Você não sabe falar, não sabe pregar, louve a Jesus. Amém? Deixa eu ver quantas pessoas passaram por aqui. 470 pessoas, 471 pessoas. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está aqui. Fabiana. Conta pequena. Amém? Então, irmãs, eu quero agradecer a vocês que passaram aqui, as 471 pessoas. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus esteja no vosso lar e que você possa estar recebendo a proteção do Espírito Santo. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos. Grandioso Pai Celestial, chegamos diante do seu santo trono, Pai, em oração, para agradecer, Pai, por esse programa, um momento de reflexão, agradecer as mais de 470 pessoas que passaram por essa live,
Peço que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre cada uma dessas pessoas, para que elas possam estar absorvendo o conhecimento de Ti, possam ter entendimento da Sua palavra, Pai. Gratidão, Pai, por mais este momento de reflexão. Gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Gratidão pelo sacrifício propiciatório de Cristo, que morreu por todos nós, para que nós venhamos ter novamente a oportunidade de viver eternamente. Pedimos perdão, Pai, pelos pecados que cometemos, seja ele em palavras, seja ele em ações. Tudo o que te pedimos e te agradecemos sempre é em nome e honra do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo domingo e reflita, tá? Reflita o que representa o sacrifício de Cristo por você. Tá? Somente assim você vai estar dando valor ao verdadeiro significado da morte e da ressurreição de Cristo. Não deixe esse sacrifício ser em vão. Amém? Que esse sacrifício, que hoje é comemorado a morte e ressurreição de Cristo, esse sacrifício seja um ponto de mudança na sua vida. Que a partir de amanhã você venha fazer tudo para honrar e santificar o santo nome de Deus. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus.